Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19 99781 8058. Mauro Terraplenagem. Ô pai, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Olha, Samuel, o Brasil eu não sei, mas o cliente da Farmácia Prata 1 Rede Big Forte sempre ganha com a Copa do Mundo. Durante a competição, a cada R$20 em compra, cada cliente ganha um cupom e vai concorrer a uma TV novinha de 55 polegadas, além de outros prêmios. A Farmácia Prata 1 Big Forte também é farmácia popular, com remédio de graça para doenças como asma, hipertensão, diabetes, entre outras. Portanto, além de economizar, o nosso cliente ganha prêmios. Farmácia Prata 1 Big Forte, Avenida da Indústria 650, no Jardim Pérola. É o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo. E aí, tudo bem? Uma ótima noite. Estamos começando mais um RCTV News Podcast. Você sabe, toda quarta-feira, às 7 da noite, nós temos um episódio desse programa que tem se tornado rotina na sua casa, na sua família. A gente fica muito feliz por isso. Hoje com um convidado super especial, como tem sido semanalmente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço todo o programa. Se inscreva no nosso canal. É muito importante, cada vez que você se inscreve, que mais pessoas se inscrevem, muito mais gente tem acesso ao nosso conteúdo. E olha lá, você não paga nada, é totalmente de graça, basta você se inscrever no nosso canal, o canal do RCTV News Podcast. Já fez a sua inscrição? Assine o sininho das notificações. Não tem um sininho aí embaixo na sua tela? Basta você clicar nesse sininho, por quê? Clicando no sininho, assim que uma nova transmissão começar, como essa, por exemplo,
você vai ser o primeiro a ser informado, vai ser o primeiro a ficar sabendo e aí vai acompanhar a nossa transmissão. Também peço que você compartilhe a nossa live, copie o link e mande aí no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do futebol, no grupo do condomínio, independente do grupo que você tenha, compartilhe a nossa live para que muito mais gente venha fazer parte do nosso canal. Um canal que tem crescido, graças a Deus, a cada semana, a cada dia, mas que precisa ainda muito da sua ajuda, da sua inscrição, do seu compartilhamento. Conosco, mais uma vez, meu amigo, meu irmão, pastor Rubens Cunha. Tudo bem, Rubens? Boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos vocês. Para mim é uma honra, um prazer, estou muito feliz. Vamos começar o programa hoje com uma oração, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado mesmo, porque até o momento o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, a vida de todos que estão presentes, nosso convidado, a vida do Vladimir, a sua família, do Eduardo, do Tiago, toda a família. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está junto conosco nesse programa. Muito obrigado. Amém. Estamos tendo o prazer e a honra de receber no nosso podcast nesta quarta-feira, pastor William, muito conhecido como Cuca, pastor da ALEC, Associação Livres em Cristo, Parque da Liberdade Americana. Pastor, muito obrigado, boa noite, valeu por atender nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos vocês, boa noite a galera aí online, é um prazer estar aqui com vocês e repartir esse momento, compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa vida, do que nós somos, fazemos com vocês e com toda essa galera linda aí que está nos assistindo. O pastor William tem muita história legal para contar, mas quem vem aqui, pastor, ganha presente, viu? Opa, que beleza. E com o senhor não vai ser diferente. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, que beleza, pode hein? Abrir, pode Ai, abrir, que beleza. Mostrar. Vamos ver. Todo mundo que vem aqui ganha presente e com o Cuca não poderia ser diferente. Ó, que maravilha, hein? Começando assim já fica bom demais, né? Vamos lá, ó, que maravilha. Da embalagem, vai para a caixinha. Ó. Rapaz, desculpa aí, hein? Maravilha, hein? Personalizada. Personalizada, com a galera que apoia aqui, ó. Maravilha, vamos lá, ó, que maravilha. Rapaz, ó meu nome aqui, ó. Muito obrigado, galera. Deus abençoe, muito obrigado. Drogaria Prata. Isso aqui, ó. Isso, muito bem. Muito obrigado. Vai ser muito bem usada. Amém. Pastor, começando para definir como que você é chamado. É Pastor William Rodrigo, Cuca, define pra gente saber exatamente como a gente vai chamá-lo. Bom, pode me chamar de William, de Pastor William, de Cuca, como achar melhor. Embora nós temos essa função, né, de pastorear, mas o nosso nome é o nosso nome. Antes do título é o nosso nome. Então pode me chamar de William, pode me chamar de Cuca, como você quiser. Como começou a história do pastor William Cuca? Bom, começa já no ventre da minha mãe, né? Começa no ventre da minha mãe. Eu me lembro quando ela contava acerca da gestação, ela sempre dizia que ela recebia palavras a meu respeito de que eu seria alguém que Deus estava escolhendo e eu seria alguém que levaria a palavra. Então, a história começa aí. A família já servia a Deus. Na época, a família toda pertencia à Igreja Cruzada Nacional de Evangelização, até então, pastor José Pires de Campos, né? Igreja Quadrangular, lá em 1970 e pouco. Isso é americana. Isso, lá na Quintino Bocaiúva. E o pastor José Pires, que me consagrou. Então, essa história já começa no ventre da minha mãe, com um plano que Deus havia já revelado, falado a ela, né? Através de outras pessoas, acerca da minha vida, da minha história. Então, começou aí. E aí já começou com um milagre, né? O senhor conta um testemunho que Sim. impressiona desde já, né? Com poucos meses de vida, eu sofria com um problema nos tímpanos. E então ela me levava sempre no hospital, no São Francisco, né? E numa dessas idas e vindas, a dor era terrível, tinha uma dor muito forte. E em uma dessas idas até o hospital, eu realmente perdi minha vida. Eu entrei em óbito. O médico veio, falou com a minha mãe que dessa vez não tinha o que fazer e que eu praticamente tinha acabado tudo ali.
Aí a minha mãe lembrou-se de todas as palavras que ela havia recebido quando eu ainda estava lá dentro do ventre. E ela fez uma oração, mandou chamar minha avó, mandou chamar o pastor. E começou uma corrente de oração. Os médicos respeitaram tudo, mas já tinham me dado a cartada, né? Já não tem mais o que fazer, seu filho já se foi. E ela conta que nesse momento ela começou a orar, minha avó se juntou a ela, meu pai, o pastor Pires, ali na praça, se não me engano, chama Emílio Matarazzo, ali no São Francisco. Começaram uma intercessão ali e ela conta que, de repente, o médico, assustado, escutou um barulho onde eu estava. Quando ele foi ver, eu estava resmungando, chorando, e aí imediatamente já me pegaram de volta, já levaram lá, fizeram todos os procedimentos e eu voltei à vida. E aí começa a minha história. Assim, Deus me trouxe de volta, né? Porque de verdade ele tinha esse plano para estabelecer aí na minha vida. Então começa com esse milagre, já que, meu Deus do céu, né? Receber um diagnóstico de morte e poucos instantes depois, o próprio médico que falou que você estava morto, ter que correr para te socorrer, é uma loucura, né? Então, glória a Deus por isso. Tem 20 e quantos anos mesmo, você? Eu? Bom, eu tenho 20 e poucos de um lado, 20 e poucos do outro. Hoje eu tenho 47 anos. E 47. são quantos irmãos aí? Tenho o meu irmão mais velho, né, que chama Anderson. Ele já está com 49, completa 50 agora em março. Caramba. E eu tenho a caçula, que é minha irmã Gisele, que tem 44, vai fazer 45. 3 irmãos. 3 irmãos. E como o Cuca cresceu? Como foi a sua infância, a sua mocidade? Sempre na igreja? Sim. Meus pais eram zeladores da igreja, né? Meus pais eram zeladores, a princípio, da igreja quadrangular da cidade de Jardim, ali na Rua das Violetas, que está até hoje lá. Então, quando nasci, meus pais eram zeladores lá. Cresci um pouquinho. Logo depois eu fui para Quintino Bocaiúva. Sim. E então passei até os meus 33 anos lá, na Quintino Bocaiúva. Então eu cresci. Então passou todas as fases da vida praticamente. Todas as fases da vida lá, cresci lá, me desenvolvi, estudei, me formei, lideramos praticamente todas as camadas de ministério da igreja, né? Passei minha vida todinha ali na igreja quadrangular, na Quintino Bocaiúva, cresci com o pastor Armando Marrafon. Pastor Armando Marrafon. Quando o pastor José Pires de Campos me consagrou, ele ficou, acredito, mais 5, 6 anos. Então, com meus 5, 6, 7 anos, o pastor Marrafon já assumiu a igreja e ficou até 2008. Ficou até 2008. Bastante tempo. Bastante tempo. Em 2008, o Senhor recolheu e aí assumiu o pastor Pedro, que é o meu sogro, né? Meu sogro também ficou pastoreando por 3 anos e meio aquela igreja. Então, a minha história é todinha ali na igreja quadrangular, aqui de Bocaiúva. Cresci ali, formei amigos, família, tudo lá. Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão do chamado, essa questão ministerial, mas como era o Cuca jovem? Gostava do que fazia? Era arteiro, era bagunceiro, dava muito trabalho para o pastor, namorador, como era? Rapaz! Bom, eu cresci na música, né? Cresci na música e tenho esse gosto até hoje, sempre gostei de rock, né? Na nossa época de juventude na igreja, a Renascer em São Paulo estava surgindo. Então ela surgiu com uma proposta diferente até então, de músicas, e colocar algumas vertentes diferentes até então na igreja, e aquilo foi um atrativo para nós, juventude, né? Eu me recordo que nós fizemos muitas caravanas para Renascer em São Paulo. Nós fomos muito no SOS da Vida, no Pacaembu, nós fomos na Marcha para Jesus, ganhamos prêmios lá, crescemos assim nesse contexto, né? Então, estudei música, a gente tocava, de acampamentos de jovens, nossa, era uma beleza. A gente ia muito aqui em Limeira, na Osaide, com o pastor Ciro, o pastor Osaide, né? Então, nós crescemos nesse ambiente de igreja, acampamento, retiro, shows ali em São Paulo, no Pacaembu, SOS da Vida. Foi uma jornada muito legal, construtiva, aprendemos muito, temos uma bagagem legal, crescemos nesse contexto, né? E estamos nele até hoje. Mas fazer arte não? Bagunçava ou não? Um pouquinho. Não, eu gostava de fazer um pouquinho de arte, né? Não tinha jeito, né? De acordo com a idade. Né? Cada fase da idade a gente aprende alguma coisa, criançada, né?
Eu me recordo de tantas coisas que a gente aprontava na rua, dava susto nas pessoas. Hoje você dava susto, amanhã você estava falando de Jesus. Então, assim, a gente não tinha essa consciência, né? Criançada, né? Criançada faz parte. Não tem como, né? É da vida. Faz parte. Rubens, nosso convidado hoje, pastor William Cuca. Pastor, é uma honra recebê-lo, né? A gente vê que Deus ele faz o milagre e tem pessoas que ainda não acreditam. Quer dizer, o pastor praticamente estava morto, e só que aí tinha a sua mãe, né, que acreditava, acreditou, chamou e orou. Então isso é uma prova de vida para muitas e muitas pessoas, que às vezes está passando situações aí e não acredita que Deus faz o milagre. A sua vida é um milagre. E depois de tudo isso, né, o pastor é empresário, né? Eu estava conversando que a sua profissão é fotógrafo. O que você gosta de fazer no sentido de fotografia? Assim, esse trabalho, por que essa paixão na fotografia? Foi interessante porque a fotografia surgiu na minha vida por conta da minha esposa. Ela ingressou na área, né, de fotografia nos anos 2000. Ela precisava de um emprego, orou, a gente ainda não era casado, a gente namorava, e abriu uma loja de fotografia ali na Avenida Brasil, e ela levou o currículo e ela foi contratada. Então começou ali a história da fotografia. Quando nós nos casamos, eu estava indo para um ramo completamente diferente. Eu queria ter uma pizzaria. Nossa! Eu queria ter uma pizzaria, eu queria montar uma pizzaria e tal, e ela já trabalhando na fotografia. Até que um amigo que desenvolveu para nós toda a nossa logomarca, né, essa parte de marketing, ele deu um conselho, ele falou, olha, esse ramo novo da fotografia digital está entrando com tudo, acho que você precisava rever isso, porque pode ser uma coisa boa para você aí. Pizzaria já existia, já era uma coisa comum, né? Viu? Aí já era Deus no seu caminho mostrando. Já era Deus, falou assim, ó, rapaz, ao invés de você vir para cá, vai para lá. Aí avaliei, claro, né? Aí minha esposa começou essa carreira de fotógrafa, na época dos filmes ainda. Ela começou, os primeiros trabalhos ainda eram feitos na época de filmes, né? Revelação e tudo mais. E eu comecei a entender um pouco, ela começou a me ensinar. Ela é formada na fotografia, né? Fez curso com professores renomados, e ela começou a me passar algumas coisas. E aí, quando a nossa carreira começou, eu comecei com ela assim, o que eu vou fazer? Ela me dava algumas instruções e eu ia seguindo. Até que eu peguei gosto pela coisa e foi embora. E aí surgiu um fotógrafo dentro de mim, né? Então aí eu fui aprendendo, ela foi me ensinando, fui pegando certinho como que funcionava e tal, entendendo a parte técnica da câmera fotográfica. E aí foi surgindo. E nós trabalhamos de 2007, 2008 até 2019. Nós tínhamos um escritório de fotografia, nossa área era casamentos. No início a gente foi fazer diversos trabalhos, diversos segmentos. Que aparecia fazer. Aí nós fomos entendendo que gostamos mais, né, do casamento, aniversário. Então nós ficamos aí nessa área. Ao todo fotografamos mais de 450 casamentos, aniversários, perdemos a conta, 15 anos, né, batizados, noivado, sessão de casais, gestante. Então fizemos muito trabalho nesse sentido, né? E nós atuamos até 2019. Hoje, o único trabalho que nós fazemos de fotografia é um colégio em Americana, que nós iniciamos nossa carreira lá em 2006, estamos até hoje, por amizade. É uma amizade muito legal que nós temos com o pessoal. Então a gente continua fazendo recordação escolar. Aquela recordação dos filhos, no final de ano, turminha e tal. É a única coisa que nós fazemos hoje. Até 2019 nós trabalhamos. A partir daí a gente se entregou para uma outra causa que Deus apresentou para nós. Muito maior, né? O Cuca, eu queria que você voltasse um pouco lá na questão da juventude. Como nasceu esse ardor, esse fervor aí para o pastorado, para cuidar de uma igreja? Foi um processo natural? Teve algum conflito interno ou até externo? Conta pra gente como foi. Eu, né, como disse no início, depois que a minha mãe contou sobre essas palavras, ela sempre dizia que no meu crescimento, meus pais assistiam muito Jimmy Swaggart.
acredito que o Brasil inteiro assistia. Então, aos sábados era algo assim obrigatório na nossa casa, Jimmy Swaggart. E logo após essas palavras que nós assistimos, eu pegava a escova de cabelo da minha mãe, ia de frente para o espelho e ficava imitando ele. Então eu imitava, inclusive tentando falar inglês, né? Imitava ele, os gestos com a Bíblia e tal. Então a gente fazia isso. Eu cresci fazendo isso. E aí a gente foi crescendo na igreja, a gente foi liderando um grupo, outro, foi surgindo naturalmente oportunidades de levarmos a palavra. E aquilo já estava impregnado, né? Aquilo já havia sido impregnado em mim desde o início. E eu fui desenvolvendo isso, cursei, fiz curso de teologia. Eu tive o prazer... Mas você tinha como meta isso? Você tinha como pensamento de vida? Sim, tinha. Eu a partir, eu não lembro, acho que 12 para 13 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali começou foi um divisor de águas, né? Ali eu comecei a já ter alguns insights de Deus acerca do ministério. E já fui pensando um pouco diferente, crescendo um pouco diferente. E eu tive o prazer de estudar teologia com um dos fundadores da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, reverendo Emílio Vasques. Ele foi um dos fundadores da Igreja Quadrangular no Brasil, com Harold Williams, lá no início da década de 50, 40. Foi sensacional. Onde era? Era na ETAD? Não foi na ETAD. Na ETAD. Começamos na ETAD e depois nós terminamos isso na Igreja Quadrangular, que trouxe o ETAD para dentro, né? Virou um polo. Exatamente, virou um polo, virou um polo. Então nós nos formamos nesse curso. Posteriormente, depois, eu fiz mais algumas complementos, né? E estamos aí, estudando até hoje, que não pode parar. E você começou a pastorear na Quadrangular? Na Quadrangular. Lá na Quintino Bocaiúva. Eu já era obreiro, a gente já dirigia alguns cultos, era obreiro credenciado, o pastor Marrafão sempre nos apoiou, né, nessa causa, mas naquela época existia vários outros pastores na igreja, mais velhos. Então, a gente sempre, né, de preferência os mais velhos. Isso. Então, eu lembro que na época tinha 5, 6 pastores, então a gente uma igreja grande. Né? Era, na época a igreja, eu acho que já chegou a ter 700, 800 pessoas na igreja, então tinha muito trabalho. Né? Nós fazíamos culto caseiros, nós íamos para as casas, nós fazíamos culto na garagem, tocava, cantava. Eu me lembro que a primeira experiência minha em expulsão do demônio foi num culto caseiro, uma sala de uma casa. Então, nós crescemos aí, né? Nós crescemos aí. E as primeiras oportunidades foram nessa igreja. A Quadrangular era uma potência, né? Eu me lembro que a primeira igreja que eu fui na minha vida foi na Quadrangular, na 4ª igreja, que ficava ali na Francisco Manuel, no centro de Americana. E você falou sobre o tamanho da Quintino Bocaiúva. Ali naquela igreja, na 4ª igreja, chegou uma época onde tinham 300, 400 pessoas, né? Era muita gente, era muita gente. Era muita gente. E eu me lembro que eu fui também na Quadrangular e na época eu não era convertido. Olha que coisa interessante. Até eu dei esse testemunho, né, que você estava aqui no centro Santa da cidade, foi em 1980, né? Eu entrei na igreja e tal, e a igreja tem até hoje, né? Acho que ali é a primeira igreja. Qual que é essa daí? A primeira igreja de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. No centro de Santa Bárbara. Isso. Eu fiz a visita, não era convertido. Mas em Americana, eu me lembro que eu estive também na igreja Quadrangular, na Avenida São Vítor. Rua São Vítor. Do pastor. Pastor Luiz? Não, era jovem, agora fugiu o nome. Eu fiz essa visita, porque a minha conversão demorou, foi em 97, 98. Mas eu queria fazer uma pergunta para o pastor que é interessante, porque todos nós tem algo que Deus fez na minha vida, na vida do Vladimir. O pastor lembra, por exemplo, algo assim, fora o seu caso, que já é um milagre, algo diferente que o pastor presenciou, ou na Quadrangular, ou numa outra igreja, um milagre, assim, que é importante isso aí, relatar, porque tem pessoas que ele imagina, mas o Senhor fazia milagre há muitos anos. Não, ele faz hoje. Se você crer, acreditar, ele faz. O pastor lembra de algo que pode contar, só para abrilhantar mais esse nosso bate-papo? Com certeza. Durante nossa caminhada, eu presenciei muitos momentos onde Deus curou pessoas.
libertou pessoas. Sim. Eu me lembro de um caso, numa reunião de oração, que estava acontecendo na igreja, e nós estávamos orando por uma moça. Ela sofria muito e ela tinha feito um pacto com o diabo. Sim. E alguém convidou essa moça para ir para a igreja, e essa moça começou a ir. Só que ela, quando chegava, ela se manifestava. E era uma coisa assim, fora do comum. Eu me recordo que teve um dia, uma noite, num culto, que ela se manifestou, e na nossa época era banco. Aqueles bancos de madeira, mas aqueles bancos grandes. Pesado, né? Pesado. Pois ela pegou o banco com uma mão. Nossa. Ela pegou o banco, subiu o banco com uma mão. Ali foi todo mundo ficou com medo, porque não é uma coisa comum, né? Sim. Mas eu me lembro do pastor Marrafon, na época. Eu estava lá escondido, porque não lembro exatamente a minha idade, mas eu lembro como se fosse hoje. O pastor Marrafon olhou nos olhos daquela moça, falou o nome dela, apontou para ela o dedo e falou assim: sai desse corpo em nome de Jesus, legião, tudo que está de ruim aí pode sair agora, você vai ser liberta hoje. Foi algo impressionante, o banco caiu, a menina caiu para trás, essa moça foi liberta e foi para a igreja, e continuou para a igreja, e foi resgatada das trevas. Mas assim, foi uma cena que eu tenho até hoje na minha mente, porque não é comum. Você hoje vê manifestações e tal, mas do jeito que ela se manifestou foi algo surreal, né? Outro caso de um senhor, ele entrou a convite de uma outra pessoa, entrou no corredor da igreja. Eu lembro que foi um culto de quinta-feira, era culto de curas, né? Milagre. E ele entrou numa cadeira de roda, era um senhor que tinha um problema nos pés, e não podia andar, já estava completamente enganado pela medicina, já fazia um tempo. E ele entrou lá, e esse homem começou a chorar, mas assim, chorar compulsivamente e gritar. Ele começou a sentir algo dentro dele, começou a gritar, começou a falar aleluia. O homem simplesmente levantou da cadeira e começou a andar, e pisar no chão. Meu Deus. O pastor levantou, começou a orar com ele, foi o fogo. Rapaz, o Espírito Santo desceu na igreja, foi o fogo, e esse homem é curado. Olha só. Esse homem é curado e passa a andar. Amém. Foi, assim, impressionante. Uma coisa assim... Experiências que são inesquecíveis. São né? inesquecíveis. Tem muitas experiências. Nessa época, nós íamos para a igreja com os nossos pais. Então, às vezes, mesmo você não tendo aquele nível de conhecimento que está acontecendo, mas a gente presenciava, a gente via, né? E quantas coisas aconteceram nesse tempo que marcaram a nossa vida e faz parte do nosso crescimento, né? E a Alec? Como começou, como nasceu a Alec? Como foi que tudo se encaminhou? A Alec é um presente de Deus. Ela, na verdade, eu vou te falar como é que começou a Alec, onde ela está hoje. Mas a Alec, na verdade, ela começou muito tempo antes. Ah, é? Final dos anos 90, eu tinha um amigo, nós estudamos juntos, né, o primeiro ano, segundo grau, e ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E a gente era muito amigo. E ele, cara, se eu arrumar para você, você vai? Eu falei, claro que eu vou. Quem que não quer ir para os Estados Unidos, né? Aí, beleza, ele foi certinho. Chegou nos Estados Unidos, ele conversou com a família lá que recebeu ele e tal, me explicou a nossa amizade e tal, e queria que eu fosse também. A família conseguiu arrumar uma outra família que pudesse me receber. Sim. Então E ele aí, cumpriu a parte dele. Ele isso, conseguiu exatamente. Aí, vamos orar, não, senhor, estamos indo também. Aí, minha família toda foi fazer o visto, tirar o visto e tal. E conseguimos. 3 meses antes dessa viagem, de eu ir para os Estados Unidos, eu fui para São Paulo, passar lá um final de ano com meus primos, e fui me despedir deles, porque 2, 3 meses depois eu estava indo embora para os Estados Unidos. Só que eu fui conhecer uma igreja, que eu não havia conhecido ainda essa igreja, e estava lá pregando uma pastora. E essa pastora pregando, tinha mais de 5 mil pessoas na igreja, uma igreja gigante em São Paulo. A pastora pregando, de repente ela para. Sabe aquela pausa de uns 3, 4 segundos? Ela fala assim, Deus está me revelando que tem um moço aqui,
você está de passagem, você não é de São Paulo, você está de passagem aqui hoje, você está com as malas prontas para deixar o país. Deus manda dizer para você, não vá. O seu lugar é aqui, Deus tem algo para você aqui. E voltou a pregar. Meus primos olharam e falaram, cara, acho que é com você. Eu falei, imagina. Imagina. 5.000 pessoas. Tem muito mais gente querendo ir embora para os Estados Unidos, não é só eu, né? Não sou só eu que estou indo embora para os Estados Unidos. Tem mais gente. Nessa hora que eu falei para eles, ela parou de novo. E ela disse assim, você está achando que não é com você. Deus manda dizer para você, é com você. Não vá. Desse jeito. Só faltou falar seu nome. Rapaz, ali eu já senti, sabe quando você arrepia do pé, cabeça? Ali eu tive certeza que era comigo. Mas você não tinha comprado passagem, nada. Tava tudo certo já. Já tinha comprado passagem? Já tava tudo certo. Caramba. Já tava todo mundo me esperando lá, só esperar a época certa. Eu estava indo para lá e aí eu tive que ligar para esse amigo falando, cara, recebi uma palavra de Deus dizendo para mim que não é para eu ir. Esse amigo meu ficou muito bravo, né? Muito bravo. Não, imagina. Tá pipocando. Né? Não. Foi assim um negócio. Aí, na verdade, quem foi no meu lugar foi meu irmão. Meu irmão, então, foi no meu lugar. Eu fiquei. Meu irmão foi, nunca mais voltou. Formou família lá, tem filhos. Uma linda família. Minha irmã acabou indo. Foi, tem família, nunca mais voltou. Meus pais foram, estão lá e eu continuo aqui. Todo mundo. Todo mundo foi e eu fiquei. Olha. Aí... Beleza, passou anos. Quando foi 2011, nós viemos para o Parque da Liberdade, a pedido do pastor Fábio, para ajudar a obra no Parque da Liberdade. Já havia a igreja lá? Já, a igreja ela já está lá, acho que há mais de 30 anos, essa igreja. Você falou uma coisa, agora me lembrou. Pastor Fábio da Quadrangular? Isso. Esse que é meu amigo. Então, é meu amigo também. Ô, pastor Fábio, um abraço pro senhor aí. Pode falar um abraço. aqui, ó. Olha lá. Eu estive na tua igreja, não era nem convertido. Olha aí, tá vendo? Pastor Fábio. Pastor Fábio. Pastor Fábio Feltrin. A minha esposa deu aula para ele também de inglês. Oh, que maravilha. Aí, pastor Fábio, ó. Mas quantos anos que eu não vejo o pastor Fábio? Pois é. E nesse momento, o pastor Fábio me convida para vir, né, para Parque da Liberdade. A igreja estava há quanto tempo no Liberdade? Essa igreja no Parque da Liberdade já existe lá há uns 30 anos. No mesmo local? No mesmo local. E ali ela se firmou como um quadrangular e o pastor da época precisava de uma ajuda, então o pastor Fábio me encaminhou para lá. Fiquei lá de 2011 até 2013 com o pastor Vanderlei, que era o pastor titular. Depois o pastor Vanderlei saiu, né? Eu assumi a igreja. Então, em 2013, eu assumo a igreja. Quadrangular. Isso. Eu fico 2 anos com o pastor Vanderlei, auxiliando ele, fazendo o trabalho. E aí, a partir de 2013, nós assumimos a igreja, né? O pastor Fábio teve uma conversa com a gente, nós assumimos a igreja e estamos lá até hoje. Aí a LEC, né, que é a Associação Livres em Cristo, iniciou em 2014, porque nós vimos muitas crianças na rua, ociosas, vendendo droga. Crianças pequenas, 6, 7, 8 anos. E eu tinha a Beatriz, que era dessa idade. Como é que pode uma filha, com a minha idade da minha filha, vendendo droga na rua? Foi um choque de realidade. Aí então, minha esposa, enquanto eu ficava na igreja pregando, dirigindo o culto, minha esposa ficava na porta vendo aquela criançada, e ela falava, Deus, alguma coisa tem que acontecer. Aí Deus nos dirigiu, deu essa direção para nós, fundamos a Associação Livres em Cristo, onde nós começamos a oferecer oficinas socioeducativas para essas crianças. E estamos lá oficialmente desde 2014, a LEC juridicamente nasceu em 2016, mas desde 2014 que nós exercemos esse trabalho ali, naquele lugar. Estamos lá até hoje e fortalecendo cada vez mais, né? Então a LEC nasce aí, mas na verdade nasce lá atrás, antes, né? Porque Deus já tinha isso estabelecido, né? Ele só precisava revelar para nós e nos deixar prontos para poder assumir isso. Ô Cuca, e você conta uma coisa que eu adoro quando você fala isso, que é o choque que você teve de realidade, né? De sair de uma igreja bem estruturada financeiramente, de uma igreja com um grande número de pessoas, para assumir uma igreja num bairro carente, numa periferia, com tantos problemas como havia naquele lugar, né? Para você foi realmente um choque, né? Foi um choque. Imagina você estar acostumado numa igreja, né? Que você praticamente nasceu, cresceu. Pastor, nós éramos líderes na época, eu era líder de música, quando precisava de um instrumento, de alguma coisa, conversava com o pastor fazia o quê? Dava o cheque em branco. Vai para São Paulo, na época a gente ia para São Paulo comprar as coisas,
Vai para São Paulo, chega lá, quando você comprar, você só me liga avisando o valor para eu colocar aqui no cantinho do cheque. Traz a nota. O pastor dava cheque em branco para a gente poder investir na igreja, né? Então, quando nós chegamos no Parque da Liberdade, foi um choque. Foi um choque porque nós vimos uma realidade completamente diferente daquela que a gente estava acostumado, né? E para nós foi assim uma mudança, né? E... Você imaginou que seria assim? Não, de forma alguma. Eu imaginei que eu estaria na quadrangular lá no Central até hoje, né? Para mim, eu ia ser pastor lá. Mas foi a melhor coisa que Deus poderia ter feito com a gente. Foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa que Deus fez, tirando a gente daquele conforto que nós tínhamos, para assumir uma obra que precisava começar, precisava andar, investir, crescer, desenvolver. E eu louvo a Deus por Ele ter acreditado em nós e ter nos colocado lá. No início foi difícil, né? Um choque de realidade. Mas depois nós fomos vendo aquilo que Deus estava pedindo para nós e obedecer faz parte do chamado. Estamos obedecendo até hoje. Mas aproveitando a experiência do pastor, por tudo que passou, qual seria o seu conselho hoje? Porque hoje mudou tudo. O mundo lá fora está muito difícil, né? Aproveitando toda essa experiência, as pessoas que estão nos acompanhando, que é muito importante, qual seria o seu conselho para esses jovens, essas famílias que estão enfrentando todos esses problemas aí? Olha, na verdade, esse conselho é um conselho... Ele é antigo, mas ele é tão atual. Sim. Ele é lá de trás, mas ele é algo novíssimo. Certo. O que eu falo para você que tem passado qualquer tipo de situação na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não tem outro caminho. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. A partir do momento que você faz isso, não tem como você ser a mesma pessoa. Quando Jesus passa a comandar a sua vida, a tua história muda. Tudo muda ao seu redor. E isso não é novo, apesar de ser algo novo que vai acontecer com você. Mas Jesus já nos ensina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Tudo que você precisa, toda a resposta que o seu coração anseia, está nas mãos de um Deus que tudo pode. Amém. Não tem nada melhor do que isso. Verdade. Absolutamente nada. Absolutamente nada. As pessoas podem buscar refúgio, solução em todo quanto é tipo de lugar. E elas não vão achar. É como a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha, e quando ouviu falar de Jesus, acreditou, foi. Hoje é igual. Você pode gastar tudo que você tem tentando achar a resposta, mas a resposta está em Jesus Cristo. E tanto é que ela foi, acreditou, e ela falou, se eu conseguir tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Mas foi fácil ela chegar? Não. Foi muito difícil. Mas ela conseguiu chegar. Então, essa mensagem ajuda, né, para muitos jovens, as pessoas que estão acompanhando, é muito importante, né, pastor? É muito importante. E outra coisa, para essa galera moderna, para esse mundo moderno, pós-modernidade, não tem tecnologia, não tem nada moderno que substitui a presença real e verdadeira de Jesus Cristo. É verdade. Absolutamente nada, nada. Jesus é maior que todo tipo de tecnologia, modernidade, de luzes, de som, de tudo. Jesus transforma, muda a nossa história, a nossa vida. E quando a gente vive isso, meu Deus do céu, eu não quero nem saber de mais nada. Eu quero saber dele, eu quero é Deus e quero continuar tendo ele comigo até o fim dos meus dias. Amém. Enquanto o Cuca toma um gole d'água, eu quero falar sobre os nossos parceiros, né? Você tem acompanhado na nossa tela, está aparecendo os nossos parceiros que são fundamentais para que o RCTV News Podcast possa continuar. Drogaria Prata 1, Farmácia e Manipulação, grande abraço ao seu Luiz, ao Bruno, toda a equipe da Drogaria Prata. Lá tem remédio popular, hein? Remédio de graça para asma, para hipertensão, para diabetes. Procure a Drogaria Prata 1, Farmácia e Manipulação, que lá você encontra medicamentos de qualidade e tem muitos sorteios este ano, hein? Teremos sorteios aí para os clientes que fazem suas compras na Drogaria Prata 1. Vai ter brinde, vai ter sorteio aí constantemente nesse ano de 2026. Conosco também, como parceiro, nós temos a Aro Contabilidade. Você tem que resolver algum problema com relação à sua empresa, à sua microempresa,
procure a Aro Contabilidade. Atendimento de primeira, extrema qualidade para você que procura os serviços da Aro. Um grande abraço para o Cristiano, para toda a equipe da Aro. Conosco também a CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, a Casa do Empresário. Fala uma coisa para mim, você é comerciante, é empresário e ainda não é associado à CIA? Como assim, hein? Você paga uma parcela pequenininha, baratinha e tem um monte de benefício, plano de saúde com mais facilidade, convênio odontológico, tem muita coisa legal para quem é conveniado da CIA. A CIA é a Casa do Empresário e tem sorteio de carro chegando, né, Rubens? Tem um sorteio agora, dia 29 de janeiro, você comprando até R$50, você vai ganhar um cupom e vai concorrer esse carro lindo, lindo, dia 29 de janeiro. Também conhecido como amanhã, dia 29 de janeiro, então você tem ainda amanhã para fazer a sua compra. O sorteio é às 5 da tarde, no Instagram da CIA. Se eu fosse você, eu ia de manhã, amanhã, e já vá numa loja lá, já faça a compra, preencha o cupom e concorra a um Fiat Mobi. Já pensou, Rubão, um Fiat Mobi de presente logo no começo do ano? Cai bem, não cai? É verdade, e a CIA, ela vai presentear você todos os meses até o final do ano. Mauro Terraplenagem, um grande abraço para a equipe do Mauro. Toda grande obra em Americana e região tem uma máquina da Mauro Terraplenagem. Nosso companheiro, nossos amigos lá da Mauro, um forte abraço, obrigado pela parceria. Também Nativas Grill Churrascaria. O pastorzão aqui curte um churrasco, curte uma carne, hein? E eu tenho certeza que você que curte churrasco também gosta da Nativas Grill, churrasco de qualidade, almoço, jantar com preços especiais. Vá lá, leve a sua família a Nativas Grill. Conosco também a Sopé Camping Pousada em Montemor. Quer tirar uns dias de folga, de descanso? O carnaval está chegando, né? Muita gente não gosta de curtir a folia, quer descansar, quer aproveitar. Então procure lá a Sopé Camping e Pousada aqui pertinho, em Montemor, para você passar aí uns dias de folga. E o Lucas Feitosa, tudo para pesca. Será, Rubens? Será que é sim ou será que é não? O que você acha? Vamos acertar, hein? Será? Eu acho, eu tô olhando assim. Pela cara, tem cara? Tem cara. Vamos ver. Pastor Cuca, é pescador? Com certeza. Aê! Finalmente. Com certeza. Mas é dos bons ou é só a história de pescador? Não, rapaz. Qual o último peixe que você pescou? Eu pesquei um xarel. Xarel? Caramba, Ó. horrível, hein? Olha isso aí. Xarel. Xarel. Viu? Eu prometo que eu vou no Lucas Feitosa. Eu vou falar para ele, você me dá um presente aqui, porque o pastor, ele pesca. De todos que nós entrevistamos, quase ninguém pesca mais, é incrível. Eu não tenho esse hábito, assim, constantemente. Mas eu fui numa pescaria no mar com um primo que me convidou e eu não tinha essa experiência do mar, né? Poxa vida, o mar é diferente, você pegar, ir ali, né, um pesqueiro e tal. E nós fomos para o mar. Rapaz, eu tive a felicidade de pegar o maior peixe da pescaria. Caramba, no mar. No mar, nós fomos em Cananéia. Cananéia. Rapaz, peguei um xarel bonito, hein? Tem registro, tirou foto? Opa, tenho. Podemos colocar em qualquer hora dessa aí. Então não é história de pescador. Temos um pescador aqui. Olha, além de ser pescador de almas. Fiquei feliz. Eu vou fazer uma visita, vou ver lá um presentinho e vou trazer para o pastor. Muito obrigado. Vai ser uma honra, porque é difícil. É difícil ter pescador, né? E você pode ir com ele. Eu vou, não sei se no mar eu dou conta, mas no pesqueiro dá pra gente pescar. Ô Cuca, voltando a falar sobre a Alec, queria que você falasse sobre o trabalho desenvolvido, né? Qual trabalho faz a Alec? Nós aqui na Alec, nós temos cerca de 20 oficinas socioeducativas. Nós estamos oferecendo às crianças, né, adolescentes, jovens, essas oficinas para tirá-lo dessa ociosidade das ruas e promover um conhecimento, mostrando a eles uma nova oportunidade, uma nova visão de mundo que essas crianças dificilmente teriam. Então nós funcionamos de terças, quintas e sábado. Terça e quinta à noite nós oferecemos as oficinas, as crianças chegam, elas podem escolher 2 oficinas por dia para fazer e elas vão jantar, tem janta, elas jantam, depois fazem as oficinas e elas podem fazer a semana toda, terça, quinta e sábado, elas podem escolher participar, tendo vaga disponível, elas podem escolher todas as oficinas e nós queremos que essas crianças cresçam com uma perspectiva de vida diferente de criança que fica na rua. Porque criança que fica na rua não tem disciplina, não consegue pensar com um olhar diferente daquilo que ela está vendo. Então nós queremos oferecer a elas uma possibilidade delas enxergarem o mundo que elas não estão vendo. E que elas podem sim, num futuro próximo, ser agentes transformadores
Então nós investimos nessas crianças pensando exatamente nisso, não no hoje. No hoje também por conta de ser o hoje, Sim. mas o amanhã. O que essas crianças vão se tornar amanhã? Nós queremos dar essa base para essas crianças crescerem, se firmarem como bons cidadãos, profissionais, pais de família. E isso não tem preço, né? Então nós investimos nisso. Quantas crianças hoje participam? Nós atendemos hoje 350 crianças. Caramba. Inscritas no projeto. Então todo ano a gente renova as inscrições. Então agora, fevereiro, tem as inscrições novamente, mas 2025 a nossa inscrição atingiu 350 crianças. E a janta que vocês servem não é somente para as crianças, né? Não, para todo mundo que aparecer lá. Primeiro para as crianças, Sim. que estão inseridas no projeto. Quando elas todas jantam, então nós damos ok para as pessoas que passam por ali, moradores, os pais, pessoas que estão por ali que precisam também de uma refeição. Nós abrimos ali para eles também se servirem. E não só isso, além deles comerem, eles podem levar para casa também. Se eles levarem a marmitinha deles, eles têm comida para levar para casa para o dia seguinte. Quantas refeições no total? Por 2025 nós tivemos uma média de 450 refeições por noite. É muita coisa. É muita refeição, é muita refeição. E no sábado nós temos café da manhã e almoço para essas crianças também. E uma pergunta que todo mundo faz para você, eu tenho certeza que você deve responder essa pergunta todos os dias. De onde vem o dinheiro? Uhul! Como vocês conseguem fazer isso? É uma ótima pergunta essa. Na verdade, a LEC, ela funciona, como nós temos uma palavra em Deus, então a nossa dependência é totalmente dele. Porém, nós temos amigos, eu costumo dizer que é um formigueiro. É trabalho de formiguinha. Nós não temos empresas que bancam o projeto. Nós não temos ajuda governamental nenhuma. Nós temos ajuda de pessoas como eu, você, qualquer um de nós, que contribui com um arroz, com um feijão, com um suco, com um pacote de macarrão. Então, nós temos lá uma quantidade que nós precisamos. Todas as vezes que essa quantidade está ficando assim baixa, nós avisamos os voluntários do nosso projeto, cada um tem a sua rede de relacionamento, suas redes sociais, e nós pedimos ajuda para elas divulgarem o que a LEC está precisando. E graças a Deus até hoje nunca faltou, sempre chega. Então o dinheiro vem literalmente, como diz o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a LEC hoje ela é totalmente cuidada, né, pelo céu. Precisamos sim de parcerias, precisamos sim de empresas, precisamos sim de pessoas, claro, é evidente, mas hoje nós temos esse prazer de dizer que a LEC hoje ela depende única e exclusivamente de Deus. Nós temos algumas pessoas que nos ajudam em campanhas específicas, amigos, nós temos datas específicas no ano, Dia das Crianças, Natal, e outra, campanha do inverno que nós fazemos também. Agora, por exemplo, em junho passado, todo ano nós fazíamos cobertor, meia, touca, e agora, o ano passado, a pastora Fernanda, minha esposa, teve uma ideia diferente. Vamos agasalhar essas crianças, porque às vezes no frio, elas saem para a rua sem blusa. Vamos agasalhar. Então, quanto vai custar para agasalhar 300 crianças? Nós tínhamos um orçamento lá de aproximadamente R$21 mil. Nós não tínhamos nada em caixa, mas vamos fazer. Vamos fazer porque a gente sabe que Deus vai levantar pessoas para poder cuidar disso. Eu me lembro que começamos a divulgar, foi chegando as doações. Na sexta-feira, em uma sexta-feira, faltava R$5 mil para nós chegarmos no valor. Eu recebo um WhatsApp de um amigo que já fazia muito tempo que nós não nos falávamos, e ele me chama para ir almoçar no restaurante. Vem cá que eu preciso falar com você, tal, ouvi esse projeto, eu queria ajudar, e tá. Chegando lá, nós conversando, ele falou como que a irmã dele ficou conhecendo, a irmã dele ajudou e tal, e quando ele viu que era o nosso projeto, ele ficou contente. Cara, eu tenho recurso guardado já faz um tempo. E eu falei para minha esposa que a gente não sabia onde nós íamos poder ajudar, que projeto. E nós estávamos orando, pedindo para Deus nos dar uma direção. E Deus nos mostrou vocês. E ele pegou assim, ó, trouxe o envelope na mesa do almoço. Então, Deus pediu para entregar isso aqui para vocês. Está guardado já faz um tempo. Ele disse assim, ó, tem R$5 mil aqui dentro. Caramba. Nós precisávamos de 5 mil para completar. E na segunda-feira era o dia de pagamento.
Então, nós recebemos esse Era valor o no que sábado. faltava. No sábado. E na segunda-feira nós quitamos e recebemos todos os agasalhos e doamos os agasalhos para as crianças. Aí que a gente vê a mão de Deus, né? Com certeza. Agora, pastor, esse trabalho todo social, que é um trabalho lindo, excelente, vocês conseguem fazer algum trabalho assim na parte bíblica com essas famílias? Como é que vocês fazem? Não, é apenas para a gente entender, porque às vezes a pessoa Unindo tá o passando espiritual ao social, né? porque às vezes a família está passando vários problemas e vocês acolhem, ajudam, é comida, é agasalho, mas vem alguma parte aí social, na parte ali da palavra para ajudar? Como é que vocês fazem? Sim, nós temos mandamentos do nosso projeto, que as crianças sabem. Nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Conte. Nós vamos nas casas contar as histórias de Jesus. Então, as pessoas que recebem esse projeto, elas estão abrindo a sua casa, através das crianças que vão ao projeto, para ouvir as histórias de Jesus. E nós já batizamos bastante pessoas, bastante gente já se rendeu a Jesus por conta desse projeto, que eles recebem, nós contamos, são 13 lições. São 13 lições semanal, né? Cada semana uma. No final, nós fazemos apelo, no final nós convidamos a família para vir. Às vezes nem chega no final, porque no meio a pessoa já está vindo, já entregou a vida para Jesus. Nós temos caso lá, meu querido, que a pessoa ela não gostava de crente, mas ela levava os filhos para poder fazer o projeto, porque o projeto é bacana, é legal, né? Envolve a criança e tal, mas ela não ia com cara de crente. Nós fizemos um projeto nessa casa. Na metade do caminho, em um dos batismos que nós fizemos na igreja, essa pessoa simplesmente, no final, nós fizemos um apelo, se tivesse alguém que gostaria de descer as águas, nós queríamos batizá-las e tal, a pessoa levantou a mão. Então, assim, é uma obra transformadora. Nós cremos nisso. Nós cremos que esse trabalho social, na verdade, já é um trabalho evangelístico. Porque nós vamos nas necessidades das crianças, e quando a gente alcança a criança, todo pai, mãe que vê o seu filho bem cuidado, gosta. O que está acontecendo? Deixa eu ver. E quando vê, começa a perceber a diferença, e aí entra o sangue de Jesus. Amém. E aí não tem muito o que explicar. O sangue de Jesus vem e transforma tudo. Exato. Então, nós ensinamos nossas crianças, nós temos ensinamento, nós temos departamento infantil, nós temos os teens, os adolescentes, né, os jovens, nós temos um projeto voltado para eles, nós temos a Noite do Burg. Sabe o que é Burg? Noite do Burg? É o lanche, né? Também é o lanche. É um lanche. Mas é outro burger. Se a gente pega a palavra burg, né? E a gente fez o hambúrguer mesmo para chamar a atenção, mas a palavra burg é Bíblia unindo e redimindo geração. Então é um trabalho voltado para o público jovem, adolescente, jovem, e a gente faz esse culto evangelístico e no final nós oferecemos a eles um hambúrguer mesmo, para ele passar um tempo em comunhão, conversando, trocando ideia, batendo papo. E cada noite do burger é 100, 105. Nós já tivemos 200 jovens dentro de uma noite do burger, num bairro de periferia, no sábado à noite. Então, nós fazemos, todo o trabalho que nós fazemos, ele é respaldado em alguma direção bíblica. Nada é feito fora daquilo que a Bíblia nos diz. Nós acreditamos na Bíblia e nós fazemos valer aquilo que é instrução. E lá na igreja, o Vladimir sabe disso, a gente tem uma frase que diz assim: toda instrução gera uma recompensa. Parabéns, pastor. Ô, pastor, queria que falasse sobre o banquete, né? Eu fui em 2 anos, acho que foram os 2 anos que teve banquete, ou teve antes? Terceiro ano esse que passou. Eu fui nos 2 últimos. Eu confesso que a minha fé era meio fraca, eu falava, não vão dar conta, não vão, é muita mesa, é muita gente para comer. E é incrível como todo mundo se alimentou, todo mundo levou comida para casa e todo mundo ficou satisfeito. Como fazer isso? É uma história muito bonita. Nós sempre tivemos o sonho de fazer um banquete na rua para essas pessoas no Natal, porque a gente sabe da dificuldade, da realidade de muitos. E muitas vezes o que eles têm para uma noite de Natal é aquilo que nós oferecemos. E nós tínhamos esse sonho. E a nossa
essa festa ela está baseada naquela passagem que Jesus manda dar uma festa, manda convidar todo mundo, né? Mas aí um dá desculpa que não pode, outro dá desculpa que não pode, outro está ocupado aqui, ocupado lá. É a parábola, né? O Isso. rei convida muitos, cada um dá uma desculpa. Isso. Meu parente morreu, eu vou enterrar, eu comprei uma propriedade, vou conhecer. Aí ele manda fazer o quê? Então sai quem tá e chama quem está nas ruas. Isso. Então o nosso convite é exatamente para todo mundo da rua, os vizinhos, lá embaixo, lá em cima, do lado, entendeu? Nós chamamos todo mundo, claro que nós temos uma inscrição para fazer, para a gente ter uma organização, né? Nós temos um limite de pessoas a ser atendidas, mas a gente abre para a rua, para todo mundo. E aí, nós abrimos, esse ano nós tivemos inscritos 1.800 pessoas para participar desse banquete, né? 30 dias antes desse banquete, nós não tínhamos absolutamente nenhum real. E um banquete como aquele que você viu e está nas redes sociais, quem quiser conferir pode ir lá, @eu sou Alec, né? Você vai ver tudo lá. Nós, 30 dias antes, não tínhamos nada. E um banquete desse não fica menos que 50 mil reais para fazer. Então nós oramos, falou, Senhor, está na tua palavra, nós vamos seguir. E começamos. Eu preguei numa igreja e 2 dias depois uma pessoa me chama no WhatsApp e diz assim, pastor, o senhor poderia me atender? Eu ouvi a tua palavra, que parecia que só tinha eu dentro da igreja. Eu e meu irmão e um funcionário gostamos muito de ter um momento com o pastor. O senhor pode... Claro, marcamos um almoço e nós fomos e começamos a conversar e eles disseram assim, olha, já faz um tempo que nós estamos querendo ajudar um lugar, não sabemos, mas a sua palavra é de domingo. Deus falou assim para mim, ó, tá aí a pessoa que você precisava ajudar. Então nós gostaríamos de fazer uma oferta para ajudar esse trabalho que o pastor vai fazer no Natal. Eu falei, glória a Deus, que bom, né? Aí ele falou assim, bom, eu vou ajudar com 5 mil. O irmão com mais 5, o outro funcionário com mais 2,5. Então, de repente, numa conversa, do nada já tinha 12.500 reais. Quer dizer, a gente pensa que é do nada, né? Mas é o jeito humano de falar. Claro que Deus já tem todo o esquema pronto. Sim, sim. Mas, né, numa simples conversa como essa, por exemplo, já do 0 já fomos para 12. E aí eu tenho também algumas outras pessoas que ligaram para nós e começaram a falar, não, eu quero te apoiar, eu quero te apoiar, eu quero te apoiar, nós vamos fazer, nós vamos ajudar. Uma pessoa doou 5, outra pessoa doou 10 e outra doou 15. Foi quando vimos, nós já tínhamos todo o recurso necessário para fazer essa festa. Dá trabalho. Nós temos que dividir cada um na sua equipe, cada um fazendo um pouquinho. E o Vladimir esteve lá, ele presenciou. Teve a pessoa que fez o arroz, preparou o arroz, fez a marmita, o macarrão. Nós assamos 450 frangos. Desde as 6 horas da manhã até as 7h30 da noite assando frango. Para servir, cada mesa tinha um frango assado, um arroz, o macarrão alho e óleo, maionese, farofa e uma Coca-Cola. E no final um sorvetinho ainda. Comida maravilhosa. Então, nós tudo relacionado com direção da palavra. Bom, se está lá, é verdade. Então, Deus vai fazer com que se torne verdade nos dias atuais também. Então, isso acontece porque nós cremos. E uma coisa que a gente aprendeu, nada nós deixamos de fazer porque não temos o recurso. Muito pelo contrário. Primeiro, Deus sempre dá uma direção do que fazer. Ah, mas como vai ser? A gente não tem. Não, vamos fazer. Vamos dar o passo. Porque a fé, você dá o passo sem ver o chão. Primeiro você dá o passo. O chão Deus coloca e você nem precisa ver. Vai confiando que o chão está ali e você vai pisar e você não vai se afundar porque Deus não desampara os seus filhos. Eu estou no Alec de 4 para 5 anos, eu nunca vi um evento ser cancelado por falta de recursos, né? Nunca vi, olha, esse infelizmente não vai acontecer porque não tem recursos. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Nós já fizemos um Dia das Crianças que custou 70 mil reais. Nós não tínhamos. E o sonho nesse dia era termos... Podemos falar aqui? Claro. O sonho era termos McDonald's para as crianças. Mas é muito difícil chegar no McDonald's. Pedir, tem que ter conhecimento, alguém que está lá e tal. Uma voluntária nossa conheceu uma pessoa que é cliente dela, que trabalha lá dentro, lá em cima no McDonald's, e compartilhou o sonho que nós tínhamos. Espera aí que eu vou ver isso. Foi, conversou, costurou. No Dia das Crianças foram servidos mais de 300 McLanche felizes.
E naquele dia a criançada se esbaldou de comer McDonald's. Muitos pela primeira vez Nem sabiam que era McDonald's. É. Então, nós conseguimos, porque nós acreditamos que o que Deus faz está além daquilo que nós podemos crer e acreditar. Então, você só tem que crer, você só tem que ir lá e fazer. Deixa que Deus faz aquilo que você, nós não podemos fazer, pronto. Então, louvado seja Deus que até hoje, realmente, nunca deixamos de fazer nada por conta de não termos recursos. Pelo contrário, vamos que o recurso vem. E sempre chega. E quem quer ajudar, quem quiser ajudar, quem quiser conhecer a LEC, que tem um desejo de ajudar e muitas vezes não sabe como o senhor orienta, como entra em contato, fala pra gente. Pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, você vai no Instagram, @eusoalec, né? Pode entrar lá, pode nos chamar, lá tem todas as nossas informações, pode nos procurar, pode estar indo até a LEC também, quem quiser, né? O endereço também está todo lá nas redes sociais, pode nos chamar, o telefone está tudo lá. E a gente vai conversar, quem quiser conhecer, vai vir, é um prazer receber as pessoas que querem conhecer. Aliás, temos várias pessoas que ouviram, foram até lá, viram e estão nos ajudando, porque viram acontecer, né? E é importante as pessoas estarem presentes no dia que está acontecendo o projeto, porque elas estão vendo o que de fato acontece lá. Então, nós lançamos o convite aí para todos vocês que ainda não conhecem a LEC, que querem conhecer, chama a gente aí na rede social, nós vamos te atender, vai ser um prazer receber você lá. E venha fazer parte da LEC você também. No Instagram, @eusoualec, tá? Se você quiser também, pode entrar em contato comigo. Eu oriento aí, levo até o pastor. Enfim, são várias formas de você conhecer. O relógio é nosso inimigo, pastor. A hora passa muito rápido. Mas já acabou? Já não, mais um pouquinho só. Queria que você falasse sobre a África, o projeto, como nasceu esse projeto tem a África. E como que está caminhando esse projeto. 2019, eu estava nos Estados Unidos, visitando meus familiares. Eu recebo um telefonema de um amigo aqui do Brasil, convidando para fazer parte de uma caravana, para ir para a África. Mas assim, muito rápido, né? Era novembro, a caravana já era em fevereiro. Estava muito próximo. Muito perto. Eu falei, cara, eu não sei nem qual é o valor disso, mas assim, tá muito perto, eu vou chegar e já ter que mobilizar. Mas enfim, vamos pensar e tal. Mas na verdade, não tinha como eu ir. Não dava. Financeiramente, porque eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos, voltar, ir para a África. Então assim, a primeira impressão era, não vai dar. Mas esse meu amigo começou a insistir demais. Por quê? Ia acontecer um casamento nativo entre uma missionária brasileira e um africano nativo. Sim. E isso nunca havia acontecido. E eles precisavam de um fotógrafo para registrar isso. E esse meu amigo, como ia nessa caravana, lembrou de mim, que sou fotógrafo. Poxa vida, casamento, tem tudo a ver com ele, vou chamar e tal. Explicou, eu falei, cara, eu adoraria, tenho um sonho de ir para a África. Ainda mais fotografar um casamento? Meu Deus do céu, que experiência, né? Que experiência, né? Mas não vai dar e tal, não sei o quê. E ele insistiu, não, cara, você tem que ir e tal. Eu até conversei com a minha esposa, falei assim, amor, o que você acha? Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vai, pode ir. Falei, a gente passa o cartão, faz em 10 vezes, a gente vê o que vai acontecer, a gente se vira, a gente dá um jeito, corre atrás. Aí topei. Falei com o seu meu amigo, falou, então tá bom, eu vou. Então ele falou assim, passa seus dados rapidinho para mim, passa o seu cartão certinho que eu vou comprar passagem junto com a gente para ir no mesmo voo e tal. Tá bom, passei. 5 minutos depois, estava tudo pronto, comprado. Mas eu não recebi nenhum tipo de notificação do meu cartão. Que havia sido passado o cartão em tal lugar. Aí ele fala assim para mim, cara, comprei, tá tudo comprado, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu soube dessa necessidade da caravana, de ter um fotógrafo, eu lembrei de você e orei antes e falei, Senhor, é bem provável que ele não vai poder ir. Mas se no final ele me falar que mesmo assim ele vai, é uma resposta que eu tenho em Deus para eu abençoar a viagem dele para a África. Olha só. Então, ele pagou a minha viagem, ele me abençoou com a passagem, não paguei absolutamente nada. E eu posso falar agora com todo o respeito que eu estou sentindo, nesse momento, o toque do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Foi muito forte. Tô aqui, glória a Deus. Olha, estou aqui todo... Meu Deus. É divino, é algo divino. E eu fui para lá. E registrei o casamento, nos tornamos amigos, conheci os missionários lá, o trabalho. Um dia antes de vir embora, eu comecei a conversar com o missionário Forna, que era o que recebeu a gente lá, e ele começou a explicar o sonho que ele tinha, de ter uma escola, de ter um colégio para as crianças lá, porque o governo não investe nisso. A aldeia tem mais de 1.500 crianças e tem um colégio lá para 80, 100 crianças. Caramba. E as outras crianças? Como que elas vão ter um futuro? E ele compartilhou essa ideia nesse sonho, e eu falei assim para ele, não, nós vamos te ajudar.
Ele falou, pastor, volta para o Brasil. Pensa direito. Passou muita gente aqui já, prometeu, mas até hoje nada. A gente acredita que um dia vai chegar. Falei, não, tudo bem, maravilha. Cheguei aqui, quando eu volto, eu fui no final de fevereiro, voltei dia 17 de março de 2020. Estoura a pandemia, fecha tudo. E agora? Eu falei que ia ajudar a construir a escola. Não tem culto, igreja fechada, tudo fechado, lockdown, aquela loucura da pandemia. Mas nós mandamos para a igreja, expliquei, mostramos tudo o projeto para a igreja abraçou. Na pandemia, sem termos culto, os irmãos começaram a ofertar para essa causa, começamos a receber ajuda, construímos a escola na pandemia. Nós investimos R$160 mil na construção desse colégio. Esse colégio hoje atende mais de 150 crianças, a capacidade é para 400 crianças, mas nós estamos indo gradativamente. Nós já temos 150 crianças tendo aula, do 1º ao 9º ano, e nossa ideia é, nos próximos 2, 3 anos, atingir o número máximo de alunos, 400 alunos, para que eles tenham educação, tenham direito à educação e possam ter um futuro promissor, digno, que eles merecem, né? E Deus nos colocou lá. E não foi só a construção, é a manutenção da escola. Construção, manutenção, investimento, inclusive, nós estamos planejando a nossa próxima viagem até maio, já de 2026, para a África, porque nós precisamos mandar fazer 75 carteiras. Lá as carteiras são duplas. Sim. Então, como nós temos 150 crianças, são 75 carteiras. Sim. Só que tem que ser produzida lá, não pode comprar porque não chega. É um lugar muito distante, caminhão não passa, frete, etc. e tal. Então, nós temos que contratar um serralheiro, comprarmos ferragem e a madeira para eles fazerem as carteiras e os bancos. Então, nós temos que levantar aproximadamente R$15 mil para esse investimento. Nós vamos fazer um forno para assar pão, bolo, para essas crianças terem uma merenda, que eles não têm o que comer lá. Nós vamos fazer esse forno. Então, nós vamos investir em torno de R$8 mil, mais ou menos, nesse forno. E nós vamos também inaugurar a escola de uma maneira oficial, com presença do pessoal da educação do país, da Secretaria de Educação. É uma cultura, quando se inaugura uma escola, um colégio, dá uma festa para a aldeia. E agora nós estamos programando para isso. Nós vamos investir em torno de R$20 mil para essa festa acontecer para toda a aldeia. O banquete que nós tivemos aqui no Natal vai ser esse dia da inauguração lá para eles. Então nós vamos oferecer esse banquete para eles, inaugurando a escola de forma oficial, reconhecida pelo governo. Ela já é legalizada, tem todas as documentações necessárias, já é reconhecida pelo governo, mas lá é uma cultura. Então, algum representante do governo precisa ir na inauguração, estar presente na inauguração do colégio. E nós vamos fazer isso agora. E deixa eu adivinhar, não tem R$1 ainda. Absolutamente. Nós cremos que tem pessoas que estão ouvindo, assistindo esse podcast, que Deus está tocando no coração e vai ser um mantenedor desse projeto. E na volta desse projeto, você vai voltar aqui para contar toda essa história. E vamos mostrar aqui em foto e vídeo. Vamos mostrar tudo. Estamos indo para a África. Amém. Até maio estamos lá. Pastor, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de uma pessoa que é uma bênção para todos nós e principalmente para a sua vida, que é a pastora Fernanda. Conta um pouco do trabalho feito e da importância que ela tem em toda essa história. A pastora Fernanda é a parte mais importante disso tudo. Além de ser minha esposa, a amo. Beijo para você, minha linda. Ó, coraçãozinho aqui, te amo. Tem filhos? Os nomes? Temos 3 filhos. Temos a Beatriz, de 20 anos. Temos o Estevão, de 7, e a Jolie, de 5. Que benção, hein? Temos a Jolie, de 5. E a pastora Fernanda, a Fer, né, minha esposa, ela é ela que idealiza, é ela que planeja completamente todas as ações que a LEC desenvolve. É o cérebro da LEC. Então, todas as festas, todos os projetos que acontecem, as oficinas, passa por ela organiza, pensa tudo, escreve tudo, chama os voluntários certos para cada tipo de área, departamento, mostra como vai ser e as pessoas vão lá e aplicam. Então ela é o cérebro da LEC, né? Ela é a pessoa-chave ali nesse projeto. Tudo passa por ela, inclusive nós dependemos totalmente de Deus, precisamos dele. Inclusive, antes de vir para cá,
né? Eu estava me arrumando, ela estava de joelho orando. Olha só. Fui lá, orei com ela um pouquinho. E é fundamental importância termos o nosso cônjuge junto, misturado, que nos apoia e vice-versa para o ministério e para um trabalho como esse. Então, a pastora Fernanda é o braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, é o cérebro do projeto. E eu falo que sem ela o projeto não existia. Claro que Deus levanta gente, pessoas e tal, mas tudo começou porque ela viu as crianças. Senhor, precisa acontecer alguma coisa aqui. E Deus foi dando revelação, foi dando instrução, foi acontecendo. E a Alec é o que é hoje, porque ela se dedica, ela se entrega 100% nisso. E tudo o que acontece passa pelas mãos da pastora Fernanda. É uma benção. É uma benção. E o que o senhor vislumbra para o futuro da Alec? Qual o grande sonho, qual a grande meta, qual o grande objetivo? Ou os sonhos e metas e objetivos? Temos vários, né? Mas o nosso sonho maior ali é nós podermos comprar aquelas propriedades, derrubar tudo, fazer prédios com salas específicas para cada tipo de oficina que nós oferecemos para as crianças. Nós queremos dar a ela um espaço apropriado. Com isso, nós vamos conseguir também aumentar o número de atendimento. Nós podemos dobrar facilmente o número de atendimento, né, com essas crianças, tendo um espaço próprio, idealizado, projetado especificamente para que esse projeto aconteça. Então, nosso sonho, um dos nossos sonhos é comprar ali aquelas propriedades, reformarmos, derrubarmos, fazermos tudo novo, com salas específicas, né? Investirmos nessas crianças, nos adolescentes, darmos a oportunidade deles entenderem que a rua ela pode prejudicar o seu futuro. E nós queremos dar uma oportunidade para que elas reescrevam ou escrevam uma história nova na vida delas. Então nós queremos potencializar ainda mais o que já acontece lá. Naturalmente, na África também, nós queremos ampliar a área de atuação na África e temos sonhos. A pastora ora muito pela Índia, por alguns outros países. Temos possibilidades de abrir unidades da Alec em outros países. Estamos orando para Deus viabilizar isso tudo. Então, nós queremos crescer não para nós, mas sim para o reino. E que o reino cresça e que mais pessoas sejam alcançadas através desse projeto, que oferece, além das oficinas, também uma comida, uma refeição, um momento onde as pessoas sentam à mesa e possam fazer uma alimentação digna, né? E na Alec, inclusive, tem muitas pessoas que quando chegam, elas podem estar sujas, elas podem estar vindo do trabalho, elas podem ser da rua, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam lá de boné, eles tiram o boné, faz uma oraçãozinha, agradecendo a Deus pelo prato de comida daquele dia. Isso não tem preço. Para muitos é o único prato de comida do dia. Né? Então, que Deus possa nos ajudar a fazer isso se multiplicar, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo onde Deus nos levar. Então, nós temos esse sonho de expandir, crescermos, para que mais pessoas possam ter essas oportunidades de receber um pouquinho da graça de Deus. O que o Cuca gosta de fazer nas poucas horas vagas que tem? Quais são os seus hobbies aí de lazer? Eu gosto de um resort, né? É bom, né? Dar uma passeada. Resort, passear com a família, ficar lá sentado numa piscina gostosa, não tendo preocupação nenhuma, né? Eu gosto de, lá em casa, graças a Deus, a gente tem uma piscina também, tomo conta da piscina lá. Nós moramos numa chácara e a piscina eu que tomo conta, a gente limpa, brinca lá com a criançada na piscina. Eu gosto de assistir esportes, gosto de Fórmula 1, futebol. Qual que é o seu clube preferido, o seu time? O meu time? Pode falar. Eu sou São Paulino. São Paulino. Eu sou São Paulino. Não está muito, está numa fase meio Nós vamos nos levantar, fica tranquilo que a copinha vai dar um ar pra gente aí. Ô Cuca, quero agradecer demais a sua participação. Tinha muitas outras coisas para a gente falar ainda, mas numa outra oportunidade a gente vai falar. Eu quero colocar o nosso canal, né, as nossas redes sociais à disposição também da Alec, para divulgar os trabalhos, para divulgar a possibilidade de ajuda, para que mais pessoas possam conhecer e que outras pessoas também venham a fazer parte desse projeto, né, que seja um projeto não somente seu, mas um projeto nosso também, de todos nós, para que a Alec possa crescer cada vez mais. Pode contar com a gente. Gratidão. Muito obrigado. Estou aqui assinando embaixo. Maravilha. Muito obrigado. Eu quero, olha, no fundo do meu coração, agradecer
a sua presença, a sua família, todo esse projeto. Estamos muito felizes, né? Porque a gente percebe que tudo é a direção de Deus. Nós estamos inaugurando aqui a caneca. Olha, tudo novo, né? O Cuca está inaugurando tudo hoje. Olha que beleza. Ele vai gostar. O seu Luiz da Farmácia Prata. Olha que maravilha, olha aqui, perdão. Olha aí. Aqui está meu nome, aqui está o nome do Vladimir, aqui está o nome do pastor. E do lado, o nosso apoiador, patrocinador, seu Luiz, muito obrigado. Olha, estamos muito felizes. Eu queria que nesse fechamento, que o pastor pudesse fazer uma oração. Amém. Eu agradeço de coração a todos aqui, né, os amigos, parceiros, o Tiago, a sua família, Marcelo, a sua família, a todos. Isso mostra a mão de Deus em nossas vidas. Amém. E às vezes você não acredita. A minha esposa sempre fala, a minha esposa Valdelice, nunca desista. Never give up. Nunca desista. Opa! Nunca desista. Outro nível, Nunca hein? desista. Pastor, por gentileza, a oração para a gente fechar. Muito obrigado. Pai querido, nós queremos te agradecer. Amém. A vida é um presente, a vida é uma dádiva que o Senhor nos dá. E nós devemos vivê-la com responsabilidade. Eu quero te agradecer por esse momento, Deus, por esse canal nas mídias sociais, Sim, meu Pai. Que possa ter um alcance onde as pessoas vão ouvir aqueles que vão passar por aqui, que seja uma mensagem, que seja um tempo onde o Senhor tem a oportunidade de se revelar a essas pessoas. Amém. Nós abençoamos os teus filhos que comandam esse programa, que comandam esse podcast. Abençoe a casa, a família de cada um deles em nome de Jesus, e que a cada dia nós possamos provar ainda mais a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por ainda que o Senhor fará. Nosso coração é cheio de gratidão. Amém. Porque o Senhor tem nos dado mais do que nós merecemos. Alcance as pessoas que estão perdidas. Alcance aqueles que estão precisando de uma resposta, de uma direção. Aqueles que talvez estão até pensando em dar cabo da sua vida. Pai, em nome de Jesus, alcance essas vidas assim como o Senhor nos alcançou. Resgate elas, use alguém, um canal, algum lugar, alguma pessoa, para que essa pessoa saiba que o Senhor a ama e tem um projeto lindo na vida dela. Nós abençoamos esse canal, esse podcast. Amém. Nós abençoamos esse programa, essa ideia, esse projeto. Obrigado. Que o Senhor continue abrindo as portas. Amém. Obrigado por todos os amigos, colaboradores, patrocinadores, por todos aqueles que estão envolvidos nessa causa. Amém. Continue levantando essas pessoas para que essa obra continue avançando. Amém. E crescendo cada dia mais. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Quero também mandar um abraço para minha esposa, a Rose, que está assistindo, né? A Rose gosta muito do pastor Cuca, ao Samuel, a Letícia, a Sofia, meus filhos, a dona Cida, minha sogra, toda a minha família também está acompanhando esse podcast. Acabou, né, Rubão? Graças por hoje chega, a né? Deus. Estamos muito felizes. Muito felizes. Olha, na quarta-feira que vem, 19h, a gente está de volta com mais um convidado super especial aqui no RCTV News Podcast. Uma grande noite e uma excelente semana para você. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números.
Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Ô pai, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Olha, Samuel, o Brasil eu não sei, mas o cliente da farmácia Prata 1 Rede Big Forte sempre ganha com a Copa do Mundo. Durante a competição, a cada R$20 em compra, cada cliente ganha um cupom e vai concorrer a uma TV novinha de 55 polegadas, além de outros prêmios. A farmácia Prata 1 Big Forte também é farmácia popular, com remédio de graça para doenças como asma, hipertensão, diabetes, entre outras. Portanto, além de economizar, o nosso cliente ganha prêmios. Farmácia Prata 1 Big Forte, Avenida da Indústria 650, no Jardim Pérola. É o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day-use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo.